E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o nazismo, tá? Falar desse regime totalitário que foi um dos mais trágicos, mais horrendos, mais monstruosos que a gente teve na história do mundo. Então, falar de nazismo, logicamente, você associa por tabela o Hitler, né? E eu queria começar falando um pouco sobre o Hitler. O Hitler ele não é alemão, diferente do que muitos pensam, né? Ele não nasceu na Alemanha, ele é de Braunau, que é uma cidade que fica lá fica na Áustria, tá? Então ele é austríaco. E o Hitler, ele desde pequeno ele tinha um sonho, né? Como todos nós, você tem um sonho, eu tenho um sonho. E o sonho do Hitler era ser padre, né? Inicialmente, já imaginou a peça? O Hitler padre? Hum, o pai cuidou logo de desencorajar ele, né? Disse que ele não seria padre. Então, alguns anos passaram e Hitler muda o sonho e agora ele quer ser pintor. Inclusive, ele pintou alguns quadros, cartões e tal. Depois, quem quiser, dá uma acessada pelo Google Imagens para você ter acesso a algumas obras do Hitler. Até que ele pintava direitinho, tá? Mas não o suficiente para alcançar o sonho dele de entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Ele foi recusado 3 vezes, né? Não o considerava um bom pintor. Hitler teve uma infância bem complicada, ele tinha uma relação bem difícil com o pai e que via, né, o pai espancar a mãe, o pai também era alcoólatra, né, tinha alguns problemas com alcoolismo e tal. E vai ter um momento que ele vai sair de casa, tá certo? Vai passar por dificuldade, vai passar fome e tal. Na sua maioridade ele se dedica ao exército, né? Ele vai se alistar no exército alemão, tá certo? Vai lutar inclusive na Primeira Guerra Mundial. Hitler, na Primeira Guerra Mundial, ele vai ser inclusive condecorado, tá? E só quem é condecorado são aqueles militares de bravura, corajosos, né? Que fizeram algo importante na guerra. O Hitler ele era cabo, tá, do exército alemão. A função dele era mensageiro. Então o objetivo era entregar as mensagens. Ele saía lá da zona de guerra, das trincheiras, e ia entregar comunicados, cartas e tal no quartel-general. Em meio a isso, né, logicamente que você não sai de uma trincheira até um quartel-general sem passar por dificuldades. Né? Então Hitler enfrentava granadas, tiro, lança-chama, tudo que você possa imaginar. Tá? Então não era fácil, não era uma função fácil, diferente do que muitos pensam. Pois bem, pessoal, além disso, o Hitler, ele depois que sai da Primeira Guerra Mundial, ele se filia ao Nazi, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá certo? Vai ser fundado em 1919, 1920. Dentro do Partido Nazista, ele começa a se destacar, as pessoas começam a olhar para ele como alguém especial. Hitler tinha uma oratória muito boa, sabia falar muito bem, e as pessoas já sacavam isso nele. E ele foi crescendo dentro do partido até se tornar líder do partido, tá? Hitler, no decorrer da sua história, ele vai tentar dar um golpe, tá, de Estado na Alemanha, não vai dar certo, é o golpe da cervejaria, né? E não vai dar certo. Então Hitler vai ser preso e na prisão ele vai escrever a sua grande obra-prima. É o que a gente chama de a Bíblia nazista, né? Hitler vai escrever o livro Mein Kampf, certo? E é nesse livro, pessoal, que estão contidos aquilo que o nazismo vai pregar, sabe? É lá que o Mein Kampf ele funciona como um manual para os nazistas, tá? Depois ele sai da prisão, parece que é ainda mais fortalecido dentro do partido, né? O partido nazista vai crescendo aos poucos e em 1933 Hitler é eleito chanceler alemão, primeiro-ministro,
tá certo? Um ano depois, o presidente da Alemanha morre e ele assume a função também de presidente. Então ele fica como presidente, como primeiro-ministro, ou seja, começa a mandar em absolutamente tudo, tá bem? Quando a gente fala de nazismo, pessoal, a gente tem que destacar algumas características do regime nazista. Então vamos começar. Primeiro tem o antissemitismo. O antissemitismo é o ódio ao judeu, a aversão a judeus, tá certo? Hitler vai ordenar perseguição, morte, prisão de judeus em todos os lugares da Alemanha. E a posteriori, né, quando começar a Segunda Guerra Mundial, que ele for conquistando outros países, ele vai também começar a perseguir na França, na Bélgica e por aí vai. Todos os territórios que vão fazer parte da conquista alemã vai ter essa questão da perseguição aos judeus, tá bem? Então, o antissemitismo é a primeira característica. Uma segunda característica que a gente pode destacar é a superioridade da raça ariana. É o famoso racismo. Aí você diz, como assim, Otoshi? Superioridade da raça ariana. O Hitler, ele defendia que os alemães descendiam dos arianos. Ele dizia que o alemão ele era puro e pertencia a uma raça superior. E tudo aquilo que não fosse alemão era impuro, logo deveria ser perseguido. Aí você pode estar pensando aí, mas espera aí, Otoshi, no início do vídeo, tu falou que o Hitler ele era austríaco e não alemão. Exato. Só que no decorrer da vida dele, tá certo, vai ter um momento que o Hitler vai receber o título de cidadão alemão. Ele vai receber a cidadania alemã, entendeu? Então ele passa a ser alemão, ok? No trajeto da vida dele aí. Muito bem. E aí, além do antissemitismo, além da superioridade da raça ariana, uma outra característica do nazismo é o anticomunismo, tá certo? Perseguição aos opositores, esquerdistas, marxistas, defensores do comunismo. Outra característica, militarismo, marca registrada do Hitler, né? A gente vai ter, por exemplo, como características desse militarismo a formação de tropas militares como a SS, a SA, a Gestapo. Gestapo é uma polícia política, tá? Além do militarismo, nacionalismo exagerado, exacerbado. Além disso, a gente vai ter a chamada teoria do espaço vital. Hitler defendia que para que a Alemanha progredisse, para que a Alemanha crescesse, era necessário conquistar novos territórios. E para conquistar novos territórios, Hitler defendia a invasão de outros países, Hitler defendia a guerra, tá certo? Eu queria que vocês entendessem o seguinte, veja como a história ela é ligada, ela é linkada. Se não houvesse a Primeira Guerra Mundial, não haveria o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, você tem que lembrar que foi assinado em 1919, pós-Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado de Versalhes foi um documento que humilhava publicamente a Alemanha, que culpava a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, que, por exemplo, limitava o exército alemão a 100 mil homens, que proibia a Alemanha de produzir submarino, força aérea, que obrigava a Alemanha a pagar uma indenização pesada aos países vencedores da Primeira Guerra. Tudo isso era humilhante para o povo alemão. E é justamente nisso que o Hitler vai se apegar, né? E vai, inclusive, desrespeitar o Tratado de Versalhes. Tá certo? Ele vai dizer, olha, não, eu não vou montar um exército com 100 mil homens. Hitler monta um exército com aproximadamente meio milhão de homens, né? Veja, ele desrespeita. Ah, não pode produzir submarino, não pode produzir força aérea. Ele vai fazer isso. Ele vai produzir submarino, ele vai montar uma das melhores forças aéreas da Segunda Guerra Mundial, que vai ser a Luftwaffe, uma referência na época para o militarismo no mundo, certo? E ele vai simplesmente bater de frente com todo mundo. E Hitler não tinha freio, né? Certa vez um aluno me perguntou qual era o objetivo final de Hitler, o que ele tanto queria de fato. E eu digo isso para vocês sem pestanejar. O objetivo do Hitler era o domínio do mundo. Simples. Ele queria dominar o mundo. E possivelmente iria. Possivelmente iria. Só que o Hitler, ele peca
na sua soberba, na sua arrogância, na sua ambição exagerada, tá certo? Porque Hitler ele vai conquistar muitos territórios, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial, ele vai invadir alguns territórios, vai conquistar. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai conquistar ainda mais territórios, tá certo? Só que ele vai cometer alguns erros estratégicos, alguns erros militares e políticos, o que vai custar lá na frente a derrota da Alemanha na Segunda Grande Guerra Mundial e, consequentemente, o seu suicídio em 1945 aos 56 anos de idade. Veja, Hitler morreu jovem, né? Mas foi um homem extremamente poderoso, influente, um exemplo de estadista, tá certo? E aí você me pergunta, Otoshi, o Hitler, ele era amado na Alemanha? De fato, era. Hitler era amado na Alemanha. Por quê? Porque você tem que lembrar em que contexto os regimes totalitários vão crescer. Pós-guerra, crise econômica, crise mundial. Então é nesse contexto aí que um Hitler da vida, né, vai ser eleito e vai de fato tirar a Alemanha do buraco. A Alemanha pós Primeira Guerra Mundial estava destruída, minha gente. Estava passando fome, o povo estava passando fome, desemprego em alta. A Alemanha passando por uma situação de calamidade. E o Hitler vai ser o cara que vai recuperar a economia alemã, vai investir em industrialização, vai reduzir o número de desemprego, tá certo? Veja, ele vai fazer tudo o que o povo alemão queria. E ele pega essa Alemanha quebrada e torna a Alemanha uma potência novamente, em muito pouco tempo. É por isso que o povo alemão vai ter um respeito muito grande por Hitler, né? E vai amá-lo, tá certo? E Hitler, para consolidar as suas ideias, ele vai usar a propaganda, né? A propaganda é uma das armas mais potentes que o Hitler possuía, né? Para difundir as suas ideias, a ideia de antissemitismo, a ideia de superioridade de raça ariana e por aí vai. Então ele usava a propaganda, cinema, rádio, teatro. As escolas eram utilizadas pelo regime nazista para fazer uma lavagem cerebral nos meninos. Então as crianças elas já eram ensinadas na escola que Hitler era o cara, né? Que Hitler era o grande ditador, que Hitler era o chefe, tá certo? Que Hitler era aquilo, aquilo outro. Criou-se um mito Hitler. Então você desde pequeno já era ensinado a amar e idolatrar a figura do Führer, certo? E aí, crianças, não tem para onde correr. A tendência é só crescer. O nazismo cresceu, o nazismo se tornou perigoso a ponto de levar o mundo a uma segunda grande guerra mundial, tá certo? E aí que, logicamente, vai ser... Isso aí são cenas para os próximos capítulos, né, para as próximas aulas. Mas saibam que Hitler entrou para a história como um dos maiores monstros da história da humanidade, tá certo? Hitler, como um grande ditador totalitário, era um cara extremamente autoritário, centralizava o poder em suas mãos, ele representava um executivo forte, típico das características dos chamados regimes totalitários pós-guerra. Beleza? Então o nazismo e a figura do Hitler se tornam aí uma ameaça para o mundo. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo!